Olá pessoal, tudo bom com vocês? Boa noite, hoje sexta-feira, Happy Hour Jurídico da nossa queridinha Rádio Atrevida, o programa mais esperado da semana, isso aí, na sexta, Happy Hour Jurídico, falando e tirando as suas dúvidas jurídicas, então não esqueçam de mandar as suas perguntinhas pra gente através das nossas mídias sociais, né? YouTube, que nós estamos aqui, escrever lá no comentário, dar a sua curtida, compartilhar o conhecimento, porque conhecimento foi feito para ser compartilhado e não ser guardado, não é isso? Então, manda sua perguntinha por nosso WhatsApp. Vamos lá? Quer anotar? Não esqueça, tá aqui no finalzinho do vídeo, ó, lá embaixo. Vamos lá. 21 998582909 é o nosso WhatsApp. Manda sua pergunta aqui para a Rádio Atrevida, que a gente vai com o maior prazer montar um programa todinho falando sobre suas dúvidas. E se você tiver dúvidas sobre o tema de hoje, que é super importante, também pode escrever no comentário que a gente vai estar respondendo, tá bom? Hoje eu tô sozinha, mas a gente sempre tem a nossa boa e velha companhia, né? E a de vocês, óbvio, vocês são os nossos queridinhos. Os programas são todos feitos para vocês, né? E hoje nós vamos falar sobre um tema que está trazendo um burburinho danado, um vucu-vucu nas redes sociais, no dia a dia, todo mundo falando, alguns falando sem ter nenhum tipo de conhecimento da causa, ouviu falar, faz uma manchete louca para ganhar clique, curtida, e isso não é legal. Então hoje nós vamos tirar esse véu e vamos mostrar para vocês a realidade dos fatos. Nossa, doutora, a senhora está falando tanto de realidade dos fatos, mas não falou o tema. Então vamos lá para o tema. O STF vai proibir ou não a demissão sem justa causa? Como é que vai ficar? Nós vamos perder os direitos? Não vamos? O que está acontecendo? Da onde que surgiu isso tudo? Então vamos entender tudo tintim por tintim. O vídeo vai ser longo, vai ser um pouquinho chato? Nada, não vai ser não. Vai ser trazendo conhecimento para você. Então preste atenção, tá bom? Vamos lá. Muito se tem falado que o STF vai proibir as demissões sem justa causa e que agora só vai existir a demissão por justa causa. E com isso, para variar, o que acontece com o trabalhador? Toma na cabeça, vamos perder os nossos direitos? Como é que vai ser feito? A gente vai ter grande prejuízo, tanto o trabalhador, como é que o empregador vai ficar nessa história? Vai ter que entubar o funcionário, o colaborador até o fim dos tempos? Gente, esquece, não é isso aí é nem sei como explicar, não é uma trama, é um mal entendido muito grande sobre o assunto. Por quê? Porque as pessoas não sabem por que chegou a esse ponto e por que está sendo julgado isso, o que aconteceu na verdade. Então hoje nós vamos tirar essas dúvidas para vocês, não é nada disso. O que aconteceu na verdade? Existe, né, uma organização internacional chamada OIT, Organização Internacional do Trabalho. Existem regras para o Brasil entrar ou não nessas convenções internacionais. Uma dessas regras é, primeiro, o presidente da República olhar, né, o presidente da República em exercício à época, olhar e ver se é do interesse do país entrar ou não nessa convenção. Tá? Ou não nesse tratado internacional. Depois que ele vê se vai trazer algum benefício para o país, de acordo com a linha política dele que ele está trabalhando, ele vai fazer um projeto e vai apresentar ao Congresso Nacional. E o Congresso vai julgar se deve ou não entrar. Não cabe apenas ao presidente da República entrar ou sair daquela convenção ou daquele tratado internacional que foi apresentado. O Congresso tem que autorizar tanto a entrada quanto a saída do país, no caso nosso país, que é assim que fala a nossa Constituição Federal, daquele tratado internacional. Pois bem, o Brasil, à época, entrou através do Congresso Nacional nessa Convenção Internacional de Trabalho, que é denominada a Convenção 158, ok?
Mas o que diz essa convenção? Essa convenção nada mais diz do que direitos trabalhistas, só isso. Ela fala sobre direitos trabalhistas. Por que fala sobre direitos trabalhistas? Porque muitos países lá fora, né, outros países, não possuem uma legislação trabalhista específica, igual a nossa. Não possui legislação trabalhista. E aí, o que estava acontecendo naquela época? Os patrões começaram a demitir os seus funcionários à moda bambu. Ele não queria demitir, não queria saber se tinha direito, se não tinha, se tinha indenização, se não tinha direitos trabalhistas garantidos. Se a pessoa resolvesse entrar num sindicato ou num sindicato de classe para brigar sobre os seus direitos, o direito daquela classe, ele era admitido sem qualquer filtro, tá? E sem qualquer cerimônia. Simplesmente demitir sem um centavo no bolso. Então, o que a Organização Internacional do Trabalho fez? Vamos criar regras onde os países vão assinar esse acordo e eles vão ter que obedecer esse tratado, essa regra, que no caso chamada de Convenção 158. Ok? E aí, o Brasil assinou essa. Só que, em 1987, o presidente do exercício era Fernando Henrique Cardoso de Mello, há 24 anos atrás. Ele resolveu que, porque o Brasil já tinha a CLT e a CLT nossa, pasme você, como toda a legislação, eu continuo falando a mesma tecla, a nossa legislação é muito completa, o que falta é o poder público fazer uso da legislação que temos. Enquanto não for entendido que tem que ser feito o uso da legislação que temos, continuaremos no mesmo lugar. Mas a legislação em si, brasileira, ela é muito ampla e muito boa. É uma legislação de excelência. Afirmo isso sem sombra de dúvida e sem medo de errar. E aí o Fernando Henrique achou que porque nossa legislação já era completa, não tinha necessidade dele continuar, do Brasil, continuar participando da Convenção 158 da OIT. Então, o que ele fez? Ele pegou, fez um decreto, assinou, deu o chamegão dele, assinou e pronto, acabou. Sair da convenção, o Brasil, a partir desse sai da convenção. E ele não se atentou às regras. Quais eram essas regras? Fazer isso, mas colocar para apreciação do Congresso Nacional. Ele não fez, ele simplesmente, por decreto, decretou que não fazia mais parte. E aí, o sindicato, vários sindicatos, na verdade, tá? E mais a CUT resolveram que vamos entrar com uma ação de inconstitucionalidade. Foi o Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Agricultura, CONTAG, mais a Central Única dos Trabalhadores, CUT, esses dois. Eles resolveram, então, juntar e fazer uma ação de inconstitucionalidade contra o decreto de Fernando Henrique Cardoso. Não poderia ter feito isso. Tinha que ir no Congresso. Eles, em vez de deixar para lá, fizeram isso. Conclusão. O país está até hoje com essa ação, e vocês sabem que a nossa justiça é morosa, a nossa justiça é morosa e está julgando até hoje. Com isso, passaram-se 24 anos. E o que está para ser julgado? Está para ser julgado se essa saída do jeito que foi feito tá ok, vai trazer problema para a gente? Não, vamos deixar do jeito que está, ou se realmente foi inconstitucional. É isso que está sendo julgado. Ele não está julgando que o Brasil não pode mais demitir sem justa causa. Não é esse o objeto da ação. O objeto da ação é o que Fernando Henrique Cardoso fez naquela época. Era constitucional? Ok. Não era? Então decreta-se que aquele local, aquela hora, aquela forma que ele fez não estava certa, estava errada. O país tem que sair da convenção através do Congresso Nacional. É isso que está sendo julgado.
tá? Mas o que diz essa convenção? Por que a senhora está tanto falando o tempo inteiro que essa convenção é a mesma coisa da nossa legislação? Porque muitas coisas que estão dentro da convenção já estão garantidas e pacificadas na CLT que está em vigor, entendeu? Então ele não vai julgar a proibição ou não da demissão sem justa causa, ele vai julgar a constitucionalidade ou não do decreto feito por Fernando Henrique. É isso que ele vai fazer, tá? Então, essa convenção, o que ela fazia? Ela garantiu ao trabalhador, que nos outros países não faziam, os direitos mínimos, como por exemplo, indiscriminação nas demissões sem justa causa, que na época ela fazia sem cerimônia, mandava mesmo embora e acabou. Não tinha nenhum tipo de indenização, porque não existia legislação nenhuma que tratasse disso, e isso a nossa CLT já faz. Então, a nossa CLT prevê FGTS, a nossa CLT prevê a multa de 40%, né? 1/3 de salário de férias, mais as férias, e na legislação lá fora não prevê nada disso. Então, o que a convenção fez? Fez algumas previsões de alguns poucos direitos dos trabalhadores, que nem se comparam à nossa legislação trabalhista, e garantiu isso. Mas não vai mudar nada no nosso dia a dia, na nossa legislação, né? Então, quais foram as regras, né, que não se aplica à justa causa? Quais foram elas? Quais foram as regras que foram criadas? Agora eu vou te dizer quais foram as regras criadas pela Constituição. Quais foram as regras criadas pela Convenção, tá? Então, para você saber, porque você vai passar a identificar que realmente o que eu estou falando faz sentido, né? Esse é o objetivo do programa. A gente traz a lei e traz a explicação e vocês mesmos vão tirar a conclusão de vocês, certo? Então vamos lá. A convenção diz o seguinte: dá o direito ao empregado a se filiar a um sindicato ou participar de atividades sindicais fora das horas de trabalho. Ora, nossa CLT já diz isso, certo? Outra regra: ser candidato e representante dos trabalhadores, atuar ou ter atuado nessa qualidade. Outra coisa que a nossa CLT também diz, certo? Apresentar, queira ou participar de um procedimento estabelecido contra um empregador por supostas violações de leis ou regulamentos. Por exemplo, raça, cor, sexo, estado civil, responsabilidade familiar, gravidez, religião, opinião política ou origem social. A nossa CLT também garante, né, a não descriminalização, né, não discriminar ninguém, nenhum trabalhador por esses fatores, né? A nossa CLT diz que não pode discriminar alguém por raça, ou por cor, ou por sexo, nada disso, né? Então, a convenção veio tratar também de uma regra já tratada na CLT. A ausência do trabalho durante a licença maternidade ou a ausência do trabalho por lesão ou doença. A nossa legislação também fala isso e tem a complementar previdenciária, que inclusive os direitos previdenciários para todos nós que queremos, né, que necessitamos, como o auxílio maternidade, né, o auxílio doença, são direitos garantidos pela lei, tanto do trabalho quanto da previdência social, correto? Então, são coisas, são regras que trata a Convenção 158 da OIT, que nós já temos no direito do trabalho e que não viu-se a necessidade, no caso Fernando Henrique, olhou e disse: nossa, a gente está chovendo no molhado, a gente está falando a mesma coisa do que já temos, então não tem o porquê a gente participar de uma convenção onde a gente já tem essa convenção muito mais completa do que essa, porque a nossa legislação prevê o abono salarial, prevê o 13º salário, coisas que a convenção
certo? Então, o que foi analisado? Foi analisado justamente esses pontos acima que eu citei, né? E que o Brasil, como ele já tem essa legislação própria, não precisa. Mas o que foi feito de forma errada, na verdade. Por quê? Porque ele deveria respeitar a Constituição Federal, apresentando o motivo da saída do país para o Congresso. Então ele ignorou o Congresso e resolveu fazer sozinho. Essa é que a questão, o cerne da questão está exatamente aí. O que acontece? Quando você olha com olhos técnicos a Convenção 158, ela proíbe praticamente a demissão sem justa causa, né? Desde que tenha indenização. A verdade é essa. E aí, quando você proíbe a demissão sem justa causa, desde que não tenha indenização, e a nossa legislação já prevê a demissão com a indenização, você entra num conflito, porque se ele prevê que você não pode demitir sem justa causa, então logo, né, esse é o pensamento do pessoal, você só pode demitir por justa causa. E aí entra em conflito com a nossa legislação, porque a nossa legislação, como eu falei para vocês, é mais completa, ela já previu isso. Olha, o empregador pode demitir sem justa causa sim, mas se ele demitir sem justa causa, ele tem que pagar a multa de 40%, a pessoa pode pegar o FGTS dela, coisa que lá fora não existe, né, que é a nossa caderneta de poupança de todo empregador, tem que pagar os direitos de 13º, férias vencidas, essas coisas. Então, tudo isso a nossa CLT tem e a Convenção não tem. Foi por isso que eles proibiram. E foi justamente por causa desse conflito que Fernando Henrique Cardoso achou por bem sair da Convenção. Só que a forma que ele resolveu sair é que estava errada. Ele não se atentou para esse fato, né? Ele achou que as pessoas iam, pelo bom senso, ver que ele estaria fazendo melhor, e com isso não iriam reclamar. E que não foi bem o que aconteceu. A CUT e o Sindicato dos Agricultores resolveram entrar com essa ação de inconstitucionalidade que está sendo julgada até hoje, que culminou nesse bafafá todo, esse burburinho todo que está acontecendo hoje. Então, o motivo, na verdade, do processo é exatamente esse. Foi fácil de entender o pensamento dele, na verdade é fácil de entender, porque a Convenção trata das mesmas coisas e traz conflito com a nossa legislação. Mas aí, a pergunta que não quer calar, né? O que vai acontecer se a Convenção não proíbe, né, não proíbe a demissão sem justa causa? Como que vai impactar isso, né? O que vai acontecer? Provavelmente, aí nós estamos falando de conjunturas, né? Não estou falando que vai acontecer, mas o que a gente acredita que aconteça. Porque como a nossa legislação já tem tudo lá descrito, sem justa causa você pode demitir, mas tem que pagar isso, já prevê as indenizações que a Convenção estava querendo falar, tá? Na nossa CLT, prevê a demissão com justa causa e prevê, além mais, as regras para serem aplicadas. O que não tiver naquelas regras da demissão de justa causa, óbvio, é demissão sem justa causa. Então, a pessoa tem que pagar todas aquelas indenizações que a gente conhece muito bem, né? Que eu acabei de falar, que é o 13º, a multa de 40%, o FGTS, o aviso prévio, tudo isso, que nos outros países não possuem. Então, como que deve ficar, doutora? O que a gente está supondo que aconteça é que, no pior das hipóteses, o empregador tenha que justificar aquela demissão. Eu estou demitindo porque eu não preciso mais do funcionário. Estou demitindo porque o funcionário não se adequou às regras da empresa. Estou demitindo porque eu vou diminuir o quadro de funcionários. Essas seriam as hipóteses que nós, juristas, estamos ventilando que possa acontecer caso
seja julgada a inconstitucionalidade dessa saída do nosso país da convenção através do decreto. Como também pode acontecer de que o STF, né, use o bom senso e fale assim, olha, vá para o Congresso Nacional aprovar ou não a saída do Brasil da convenção, da forma que está descrita lá na Constituição Federal, tá? Mas, na verdade, é isso. Na prática, vai mudar alguma coisa? Não, não vai mudar nada, vai continuar, porque a nossa legislação é muito mais completa do que a do acordo da 158 dessa convenção, 158 da OIT. Exatamente isso, nada mais, nada menos que isso. Então vai permanecer a demissão por justa causa e todas aquelas regras lá elencadas no artigo 482 da CLT, né, que é ato de improbidade, abuso de conduta ou mau procedimento, negociação habitual dentro do ambiente de trabalho que não pode, a condenação criminal do empregado, o desleixo de desempenho de suas funções, embriaguez habitual ao serviço, violação do segredo de empresa, ato de indisciplina ou insubordinação, o abandono de emprego, ato lesivo à honra e à boa fama, ou ofensa física praticada no serviço contra qualquer outra pessoa, com o seu colega ou com o seu superior, né? Hierárquico, a prática constante de jogos de azar dentro do período de trabalho e os atos que atacam a segurança nacional e perda de habilitação profissional. Esses são, né, as hipóteses descritas lá no artigo 482 da CLT da demissão por justa causa. Olha só, a nossa CLT ela foi além da convenção. A convenção só diz assim, não pode mandar um empregado embora por qualquer motivo, sem dar a indenização. Ele não diz que é proibida a demissão sem justa causa, não. Ele diz que é proibida a demissão sem justa causa sem dar alguma indenização ao empregado, né? A nossa CLT diz o quê? Diz que você deve indenizar o funcionário quando ele é demitido sem justa causa. Qual é essa indenização? Quais são? São as verbas rescisórias normais. Saldo de salário, aviso prévio, férias vencidas, férias proporcionais, 1/3 de férias, 13º, a guia do FGTS, né, que ele vem recolhendo durante o período todo trabalhado, 40% de multa sobre aquele valor, né? E mais o seguro-desemprego. Quer dizer, a nossa legislação é muito mais completa do que a Convenção 158, né, da OIT. Então, é esse exatamente o X da questão. E não vai mudar, não vai modificar. O máximo que vai ocorrer, se ocorrer, é o empregador ter que justificar. Não se adequou às regras da empresa e mantém a decisão de demissão sem justa causa, com todos aqueles benefícios, tá? E vai manter a decisão por justa causa com a perda de todos os benefícios, desde que obedeça as regras, que na verdade são regras definidas que tem que se adequar na hora de ser demitido. Muitas vezes, quando você demite um funcionário por justa causa, ele entra na Justiça do Trabalho e consegue reverter. Por quê? Porque você não procurou um advogado para adequar aquela demissão na legislação da forma correta. Aí, por isso, você se dá mal. Porém, essas regras vão continuar valendo. Todas as duas vão continuar valendo, não vai ter mudança, né? Como eu disse, o máximo de mudança você tem que justificar alguma coisa ou outra, mas não acredito que aconteça alguma mudança desse tipo, mesmo porque a nossa Constituição Federal prevê que nenhuma lei pode vir para prejudicar o direito de alguém. E se essa convenção for instalada no país, ele vai vir prejudicando os direitos trabalhistas que já são garantidos, inclusive com uma justiça
especializada para julgar esses valores, né, essas questões, que é a Justiça do Trabalho. Então, não tem motivo nenhum de preocupação, não tem motivo nenhum desse alarde todo que estão fazendo por conta de uma escorregada dada pelo presidente da República em exercício, à época que foi Fernando Henrique Cardoso, de ter saído de forma indevida da convenção, quando na verdade ele teria que consultar o Congresso Nacional acerca da saída do país desta convenção 158 da OIT. Então é isso, pessoal. Hoje o programa foi todo falando sobre essa questão. É uma questão simples, é uma questão válida, que está trazendo muitas dúvidas, mas e preocupações que, na verdade, eu acredito que não serem tão fundadas assim, porque a nossa legislação já prevê. Então, admiro a preocupação, óbvio, de todos nós, né? Tanto dos empregadores quanto dos empregados. Condeno a forma que foi veiculada nos jornais, nas mídias, de uma forma, até porque, por mim, vista como irresponsável para chamar cliques e visualizações, que trouxe esse burburinho todo sem qualquer necessidade, tá? Então, como eu sei que esse vídeo foi importante, esclarecedor para vocês que estão nos assistindo pelo YouTube, por nossas mídias sociais, compartilha com o conhecimento com o seu colega, clica aí, compartilha com 2 ou 3 pessoas, vocês vão ganhar grandes proporções, trazendo e esclarecendo, na verdade, o que está acontecendo quando se fala em julgamento de vai acabar ou não a demissão sem justa causa no nosso país. É isso, pessoal. Deixe o seu comentário, manda sua pergunta, a gente vai responder para vocês, tá bom? Um beijo grande e até a próxima. Tchau, tchau.